Boa noite a todos, meus irmãos. Vamos dar início a mais uma aula dessa semana do Aprendiz do Evangelho. Vamos pedir para a Sueli fazer a prece de abertura para nós, para a gente prosseguir com o estudo. Boa noite, meus amores, meus irmãos. Espero que estejam todos bem. Então, neste momento, eu peço a todos vocês que vocês fechem os olhos e vão se conectando para nós aprendermos um pouco mais do nosso aprendiz do Evangelho desta semana, que nos envolva com uma luz bonita, Senhor Jesus, nos trazendo paz e tranquilidade. E a aula desta semana está baseada na aula de Paulo, nesse livro Paulo Estevão, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, meus irmãos, que nós tenhamos, fica a dica, quem não leu esse livro, leia, e que nós tenhamos uma ótima semana e um bom aprendizado. Nós estamos na 19ª aula do Aprendiz do Evangelho do segundo ano, as Epístolas Paulíneas, e na parte A tem as Epístolas Pastorais. Do conjunto de 14 epístolas escritas por Paulo, 3 foram chamadas de pastorais, porque essas epístolas elas foram dirigidas a 2 dos discípulos de Paulo, que eram mais próximos dele, Timóteo e Tito. Então, a partir do século XVIII, eles começaram tinha como objetivo, essas epístolas ser dirigidas a esses 2 discípulos, porque Paulo queria que eles organizassem as igrejas, e a necessidade de preservar também a pureza do Evangelho de Jesus. Então, era a recomendação de Paulo para eles, que eles tivessem, então, que eles fizessem essa organização das igrejas, das comunidades, e preservassem a pureza dos ensinamentos de Jesus, da Boa Nova. A primeira epístola a Timóteo e a Tito serão abordadas em conjunto, porque as 2 epístolas têm o mesmo contexto histórico. Elas são bem parecidas uma com a outra. Então, elas foram escritas na Macedônia por volta do ano 64 depois de Cristo. A primeira epístola de Timóteo e a Tito já vem trazendo que é uma luta contra os falsos doutores. E a gente sabe muito bem que na época que Jesus e Paulo está aqui dando continuidade a essa doutrina que Jesus trouxe para nós, a gente já sabia que tinha os falsos doutores sempre tentando destruir o que Jesus vinha trazendo para nós, Com efeito, há muito insubmissos, palavras enganadores, especialmente no partido da circuncisão, os quais é preciso calar, pois pervertem a família inteira e, com o objetivo de lucro ilícito, ensinam o que não tem o direito de ensinar. Então, na verdade, na época que Paulo deu continuidade ao que Jesus trouxe para nós, essa palavra circuncisão ainda estava no auge, e os falsos doutores a todo momento iam nas famílias querendo que continuassem tudo da mesma forma. E aí Paulo deixa claro para nós, eles ensinavam o que não é necessário, o que não precisava ser ensinado, E se eu te recomendei, permanece em Éfeso, quando estava de viagem para a Macedônia, foi para administrar alguns, não ensinaram a outro a doutrina, e nem se preocupem com as fábulas genealógicas, sem fim, as quais favorecem mais as discussões do que os desígnios de Deus, que se realiza na fé. Então, não era para se preocupar
com aquelas discussões, porque os falsos doutores, eles chegavam em determinadas reuniões e eles levantavam uma discussão sem fim. E não era para nós, né, quem estava naquela reunião naquele momento, entrar neste âmbito da conversa, e sim calar-se. Porque a gente sabe muito bem, quando uma pessoa está falando em alto e bom tom, coisa que não nos agrada, é melhor que nós fechemos a nossa boca. Na categoria de falsos doutores, estão todos aqueles que ensinam doutrinas que são contrárias ao ensinamento de Jesus. Eram os judeus convertidos ao cristianismo. Como a gente já falou em aulas anteriores, os judeus não foram todos eles que aderiram à nova doutrina, né? Porque eles já tinham as suas origens dentro do judaísmo. Então a gente não pode esquecer que quando a gente sai de uma doutrina antiga e passa para uma doutrina nova, a gente vem trazendo alguns costumes daquela antiga religião para dentro da nova. A gente vai trazendo nossos dogmas, né, os costumes todos do que a gente já praticava antes. Mas Paulo, ele não quer que isso aconteça dentro da nova doutrina, que é o Evangelho de Jesus. Ele quer que essa doutrina seja pura. Então, por isso ele faz a recomendação a Timóteo e a Tito para que os dois tomem cuidado para que não haja essa mistura entre as duas religiões. Então ele faz a recomendação, né, aos dois na carta. Rejeita, porém, as fábulas ímpias, coisas de pessoas caducas, e exercita-te na piedade. Ou seja, deixa o que é velho para trás e começa a trabalhar em cima do que é novo. Como Jesus nos pediu, deixe o homem velho e seja um homem novo. E não fique trazendo, né, coisas antigas para dentro daquilo que eu estou ensinando agora, porque senão vocês vão se perder no meio do caminho aí, vão confundir tudo que foi ensinado pelo mestre. E aí ele fala também assim: evita controvérsias insensatas, genealogias, dissensões e debates sobre a lei, porque para nada adiantam e são fúteis. Então, não fiquem debatendo a lei mosaica dentro da nova doutrina, porque a lei mosaica ela existe e ela é muito importante, mas daqui para diante nós vamos trabalhar uma nova concepção de espiritualidade, de religiosidade, de voltar para o Criador, né? Porque as leis que Moisés trouxe para nós nos sustentaram até aquele momento, mas daí em diante Jesus vinha trazendo uma nova direção para nós, vinha mostrando de uma maneira mais simples, vinha nos dando uma oportunidade diferente, nova, para que a gente aprendesse tudo que já tinha sido ensinado lá atrás, mas que ele não queria que a gente ficasse exercitando, por exemplo, cultos exteriores, né? Os dogmas, fazendo sacrifício, tudo aquilo que a gente fazia antigamente. Eu queria que nós exercitássemos o nosso amor a Deus e a nova criatura de dentro para fora, que a gente nos reformasse de dentro para fora. É a reforma íntima que o Espiritismo tanto nos pede. Então, e dentro da lei do amor, nós trazemos no livro a doutrina do amor e a compaixão, destacando que a doutrina de Jesus é a doutrina da compaixão, do amor, da fé. Assinala: quando seja para os fiéis modelo na palavra, na conduta, na caridade, na fé e na pureza, desvela-te para estas coisas, nela perseverar, a fim que todos sejam manifesto do seu progresso. Vigia a ti mesmo e a doutrina. Então ele deixa bem claro que a gente tem que pôr em prática, né, na nossa conduta, usar da caridade, ter boas palavras, ter boas posturas, né? E quando a gente faz isso, nós vamos vigiar a nós mesmos. O cristão é chamado a viver com conformidade com as lições do Mestre. Então nós temos sempre o nosso Mestre Jesus,
que nos orienta e que nos guia, e a gente tem que dar continuidade seguindo os passos. Aí então ele também nos faz recomendações em relação à mediunidade, né? Não descuidai do dom de graça que há em ti, que te foi conferido mediante profecia, junto à imposição das mãos do presbítero. Então, Jesus, quando ele fazia as curas, ele fazia imposição de mãos. E isso passou a ser feito no cristianismo primitivo pelos nossos irmãos, os apóstolos. E isso assinalava a adesão deles à fé em Cristo. Então, Jesus ensinou a curar, fazer a imposição de mãos, e os apóstolos também passaram a fazer isso. Nós fazemos isso até hoje nas casas espíritas, né, porque através do nosso magnetismo animal, dos nossos irmãos espirituais, nos ajuda a aliviar a dor dos nossos irmãos que estão em sofrimento. Então, isso nos mostra que é mais uma questão dentro dos evangelhos, em que Jesus fala sobre a mediunidade, né? E às vezes nem falando, às vezes exemplificando, porque Jesus não falou muito, mas exemplificou. Então a gente aprende dentro dos evangelhos e Paulo vem afirmando isso para nós. E lá no livro Vinha de Luz, Emmanuel também nos fala a mesma coisa, né? Recorda, pois, meu amigo, que pode ser o intermediário do mestre em qualquer parte. Então nós podemos trabalhar a mediunidade sempre que for possível. A gente não pode fazer isso em qualquer lugar, mas dentro de uma casa espírita, onde há o amparo, né, há o suporte, a gente pode trabalhar. E nós falamos na aula passada dos dons que cada um tem, então não importa que tipo de mediunidade eu preciso trabalhar nessa encarnação, que ela seja feita com amor e dedicação, mas que seja feita dentro de um amparo, né, espiritual, que a gente não pode trabalhar sozinho, a gente não trabalha sozinho. E a gente sabe que todos têm mediunidade. E se nós formos exercer a mediunidade em qualquer lugar, a gente pode cair no erro de trabalhar com entidades que não são tão felizes assim, que podem nos prejudicar. Então, dentro da casa espírita é o melhor local para se fazer isso. Em todas as religiões existem irmãos que exercem a mediunidade. Mas a doutrina espírita é a doutrina mais segura para se trabalhar a mediunidade, porque Kardec trouxe para nós o livro dos médiuns e ele nos ensina exatamente como que a gente deve agir. Então nós não podemos cair no erro de fazer aqui, ali, em qualquer lugar que nós estivermos. E, dando continuidade, Paulo deixa também uma orientação para a organização das igrejas. Então ele instrui Timóteo e Tito quanto à organização das comunidades cristãs, para que cada membro desempenhasse a sua função de forma responsável e digna. Ele também fala e dá ênfase dada aos apóstolos dos gentis na função e não na posição que cada cristão ocupa na comunidade. Então nós sabemos que nós somos todos iguais e a gente tem que ter dignidade para estar trabalhando em nome do Cristo. E é por isso que toda vez a gente volta na mesma tecla. Temos que fazer a nossa reforma íntima, né? E quando nós fazemos a nossa reforma, nós estamos prontos. E Paulo já vem nos orientando no início com as organizações das igrejas. Ele orientou que fossem imprescindíveis, fiéis às esposas, sóbrios, cheios de bom senso, simples no vestir, hospitaleiros, competente no ensino, pacífico e que soubessem governar bem as próprias casas. Então, meus irmãos, aqui Paulo diz tudo para nós. Ele diz como que nós temos que nos comportar, né? Naquela época, todos os vícios que tem no mundo vêm desde o início do mundo. Então ele deixa aqui, por escrito por nós, que a gente tem que ser respeitador, que a gente tem que ser fiel, que a gente tem que ser sóbrio, né? Então olhe bem. E se a gente não governar bem as nossas casas, como que a gente vai querer governar lá fora
alguma outra casa. Então, assim, tudo inicia no nosso lar. Então, vamos fazer uma semeadura firme dentro do Evangelho, dentro das nossas casas, para nós conseguirmos plantar o Evangelho lá fora também. Pois se alguém não souber governar bem a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ele deixa essa pergunta para nós. É um apelo a viver em família como um cristão, que Paulo está fazendo para nós, né? Percebe que quando a Sueli falou lá há pouco, ele recomenda que nós tivéssemos ênfase, né, na questão da função e não da posição. Isso é importante, principalmente para a gente que frequenta um local, uma casa religiosa, né? A gente tem que estar pronto para o trabalho, não importa que função que a gente vai estar exercendo. E aí esse apelo que ele faz, para a gente dizer em família como um cristão, ele compara um pouquinho, né, a família com as comunidades cristãs. Aí ele vem dizendo assim: a família é a escola de aprimoramento das almas, em que a misericórdia divina reúne no tempo e no espaço corações entrelaçados, né? Entrelaçados com sentimentos de amor ou sentimentos de aversão para a necessária transformação. Então, nós estamos aqui na nossa família consanguínea, com irmãos que a gente se dá bem, com outros que a gente nem não se dá tão bem assim, mas é necessário que a gente esteja ali para nós acertarmos as nossas contas, vamos dizer assim, para a gente afinizar, para a gente desenvolver o amor fraterno um com o outro. E nós já sabemos, nós já aprendemos a doutrina espírita, que nem todo mundo que está dentro da nossa família é nosso amigo. Às vezes tem inimigos nossos lá junto conosco, que é para a gente ir limpando os miasmas de encarnações passadas, de que um prejudicou o outro. Então precisamos refazer o caminho e refazer o caminho juntos, bem juntinho, bem de perto, né? E ele faz esse paralelo, então, aí também, né, da família à comunidade cristã. Porque se é importante a gente estar junto dentro da família, se amando e se respeitando, dentro da comunidade também. Tem que ser feito, termos essa mesma atitude. Nós precisamos nos amar e caminhar juntos, um apoiando o outro, um orientando o outro, um dando o apoio para o outro. Porque uma casa espírita, por exemplo, ela não trabalha com uma pessoa só, ela não funciona de uma única pessoa, ela depende de um grupo grande de pessoas para poder funcionar. Então, a preocupação dele com as igrejas era essa, que uma única pessoa ficasse, né, dominando tudo. E não pode, todo mundo tem que contribuir, todas as pessoas que participam têm que contribuir. Aí, pessoal, ele deixa também numa segunda epístola a Timóteo, e essa segunda epístola a gente encontra ela bem esclarecida lá no livro Paulo Estevam, no capítulo 10, parte 2. E Emmanuel também traz para a gente informações sobre o momento histórico em que Paulo escreve essa segunda epístola a Timóteo, né? A carta fora escrita em Roma em 64 depois de Cristo. Paulo comparece perante Nero para fazer sua defesa pessoal. Ele faz um discurso em defesa dos cristãos. Nero ficou impressionado com o discurso e considerou extremamente perigoso. Ao conceder que Paulo fosse libertado, deliberou secretamente que ele fosse morto também. E a segunda epístola a Timóteo foi a última carta escrita por Paulo. Nessa segunda epístola, o teor das recomendações é o mesmo da primeira. O que difere aí é a forte emoção que ele impregnou, né, na hora de escrever essa carta. E transparece isso nas recomendações que ele vai fazer. Então, ele
está praticamente falando as mesmas coisas que ele falou na primeira, só que agora, já próximo, ele sentindo que já estava perto dele desencarnar, né, porque ele estava preso já nesse momento. Então, começa então ele deixar a emoção dele também transparecer na hora de fazer as recomendações. Ele sente então isso que a gente acabou de falar, a aproximação da sua partida, né? E lembrando que quando ele estava preso em Roma, ele, como cidadão romano, ele tinha alguns privilégios lá, né? E ele recebia então Lucas, né? Que era quem fazia o trânsito das cartas que ele escrevia. Ele escrevia as cartas na prisão, e aí Lucas levava as cartas para os lugares onde deveria levar, para as igrejas a quem era direcionadas as cartas. Então Lucas teve um papel muito importante no finalzinho da vida de Paulo, né? E a gente lembra que Lucas é o mesmo Lucas do Evangelho, um médico grego, que trabalhou com Paulo no final da sua vida física. Aí, nessa recomendação que ele faz para Timóteo, ele fala assim: quanto a mim, já fui oferecido libação, e é chegado o momento da minha partida. Então, ele tem certeza que isso vai acontecer, que está se aproximando cada vez mais no momento dele partir, e ele começa a se preocupar com essas questões e trabalha bem a questão das recomendações aí aos 2 discípulos que ele estava preparando para seguir na caminhada. Então, Paulo partiria, né? Mas Timóteo permaneceria. Então, que Timóteo permanecesse íntegro na fé e na caridade, que eram as recomendações de Jesus. E que lembranças, que imagem deveriam estar sendo evocadas para que vitoriosamente ele pudesse dizer a Timóteo: combati um bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Algumas semanas depois, Paulo sofre o martírio. Parte vitorioso ao encontro de Jesus. O apóstolo subirá transpor o abismo que se separa de Cristo. Então, neste momento, quando ele desencarna, quem recebe ele é Cristo. E ele vai tranquilo, porque ele sabia que ele tinha cumprido a sua missão. E aí nós vemos também a Epístola aos Hebreus, né? Dirige-se aos judeus convertidos, como a gente estava falando no slide anterior. De acordo com a Bíblia de Jerusalém, a Epístola aos Hebreus teve sua autenticidade posta em dúvida, né? Ou seja, eles não sabiam direito se essa epístola tinha sido realmente escrita por Paulo ou por um de seus discípulos, né? Mas eles concordavam que a inspiração que estava nessa carta, que a pessoa que escreveu tinha, vinha de Paulo. Então, eles sabiam que a inspiração era de Paulo, mas eles achavam que a carta tinha sido escrita por um de seus discípulos. Mas no livro, né, do Paulo Estevão, Emmanuel vem tirar essa dúvida, né, afirmando que a epístola foi sim escrita por Paulo em Roma, onde ele estava preso. Então, foi escrita por Paulo enquanto ele estava preso. E aí Lucas é quem faz o trânsito da carta também. Nessa epístola, Paulo assinala qual o significado da vida do Cristo e quais as mudanças que isso acarretaria na interpretação do Antigo Testamento. Então, ele vai discorrer nessa carta o porquê que Jesus tinha vindo e o impacto que isso ia causar na comunidade judaica, né? Na interpretação do Velho Testamento. Porque Jesus veio falando para a gente que ele não veio destruir a lei, mas edificá-la. Então ele veio falando praticamente as mesmas coisas que Moisés tinha dito, porém de uma maneira mais simplificada, né? Para que a gente pudesse então entender um pouco mais. A condição de Jesus. Ele é o resplendor de sua glória e a expressão de sua subsistência. Pela graça de Deus, provou a morte em favor de todos os homens. Veio não para condenar, mas para salvar os homens, traçando-no
Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A verdadeira forma de adoração a Deus. Essa frase nós usamos até hoje, ela está nos nossos testamentos, só que nós precisamos colocá-la sempre em prática. Esta é a verdadeira condição que Jesus trouxe para nós. Vamos colocar em práticas o caminho que Jesus trilhou. Essa é a verdade. Falando da superioridade de Jesus, a gente começa a fazer alguns questionamentos, né? Qual o papel do sacerdote em qualquer religião? É semear, é ser semeador entre o homem e Deus. Quem vestiu o sacerdote dessa prerrogativa foram os próprios homens, né? Porque as religiões foram criadas pelos homens, e não por Deus. Então, os homens criaram essa prerrogativa de que o sacerdote é o semeador entre o homem e Deus. Mas, para Jesus, isso é diferente, porque Jesus, no entanto, não tem a sua autoridade constituída pelos homens, mas diretamente por Deus. Então, Jesus se torna a nova aliança, né? Se torna a nova aliança entre o homem e Deus. E qual o vínculo dessa nova aliança que liga o homem a Deus? O amor, mais uma vez. Percebem que nessas cartas, em todas as aulas que nós estamos falando sobre as cartas de Paulo, a gente não foge da lei do amor, porque foi essa a única lei que Jesus veio pregar para nós. Não importa em que circunstância, em que momento que nós estejamos da nossa existência, qual a dificuldade que a gente esteja atravessando, a gente não pode esquecer que a lei principal é a lei de amor. Não tem como a gente dar um passinho à frente na nossa evolução espiritual sem trilhar nessa lei, né? Esquecer essa lei, deixar essa lei de lado. A gente não vai conseguir praticar a lei do trabalho, a lei do progresso, nenhuma outra lei divina se a gente não praticar a lei de amor primeiro. Então, a preocupação de Paulo era deixar isso muito explícito nas suas cartas, para que a gente entendesse bem qual era a mensagem de Jesus. Jesus revela a vontade de Deus. Sacrifícios e oferendas não harmonizam a consciência com as leis divinas e não isentam a criatura da necessidade de aprender e dissolver o mal com o bem. Então, meus amores, aí voltamos a conversar novamente sobre as oferendas, os sacrifícios, tudo que era antigo. Isso não nos diz nada, porque nós precisamos nos harmonizar com a lei divina. E se a gente se afasta da lei divina, a gente não entende o que está acontecendo conosco. Mas esse afastamento vai fazer com que nós voltemos a praticar o bem sobre o mal. Esta é a verdade. Renovação e libertação. Aproxima-nos o coração reto e cheio de fé. Tendo o coração purificado, tem toda a má consciência. Então, meus amores, a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, nós temos que ter o nosso coração purificado. E quando eu falo coração aqui, é uma alegoria, porque é os nossos pensamentos, as nossas atitudes, essas que vão mostrar como será a nossa consciência, né? Há necessidade de nós termos cuidado com os nossos pensamentos sempre, né? Para a gente não se afastar da lei divina. Incentivo à caridade. Velemos uns pelos outros para estimularmos a caridade e as boas obras. Então, olha, meus amores, a gente tem que lembrar que nós somos todos iguais. Nós não temos diferença aos olhos do nosso Pai, que é Deus, né? E do nosso irmão Jesus, que está sempre olhando por nós. Somos todos iguais e nós temos que aprender
deixar o egoísmo de lado, largarmos de ser soberbos, de besteiras. Tem coisas que fazem parte da nossa vida porque nós criamos isso. Então há necessidade de ter uma vida simples, tranquila, lembrar que todos nós somos irmãos e trilhar um caminho. Que caminho? O caminho na senda do bem. Perseverança na dor. Paulo menciona a dor como um processo educativo. Nós falamos muito isso na seara de Jesus, a doutrina espírita nos ensina muito sobre isso também. Então, assim, é para a vossa correção e sofreis. Deus vos trata como filho. Qual é o pai, com efeito, né? As palavras de Paulo, que o filho, que não corrige seu filho. Então, se nós que somos imperfeitos, corrigimos os nossos filhos, né? Muitas vezes nós damos até um castigozinho, botamos eles sentados lá no cantinho do pensamento. Então, imagina Deus, nosso Pai, se Ele não vai fazer a mesma coisa conosco. Como que Ele faz isso? Ele não vem dizer assim para a gente, olha, senta naquela cadeira e fica ali pensando no seu filho. Não. As nossas próprias ações erradas, nossos próprios equívocos, vai nos trazer sofrimento, né? E aí, esse sofrimento vai nos ensinar que daquela forma a gente não pode agir mais, que a gente tem que agir de maneira diferente. Então, a dor, ela é um processo educativo. É nesse sentido que a doutrina espírita fala que a dor é um processo educativo. Não que a doutrina espírita seja a favor do sofrimento. Não, mas toda ação tem uma reação. Se a gente age mal, a gente vai receber o efeito dessa ação, né? Que é o sofrimento. Quando ele fala da fé, ele fala a fé é a garantia dos bens que se espera, a prova das realizações que não se vê. Então, ter fé é acreditar naquilo que a gente não está vendo. Porque não adianta a gente falar assim, eu só acredito se eu ver, né? Na alma de Santo Tomé. Então, eu só acredito se eu ver. Se você me mostrar que provar por A mais B que você existe, eu estou acreditando. Não. Acreditar em Deus é ter certeza da existência de Deus. Por tudo aquilo que a gente já conhecia no nosso dia a dia, né? Por toda a natureza que nos cerca, por toda a saúde que a gente recebe, pelo sol que brilha todos os dias. Então, isso é ter fé em Deus, né? Só pela obra, né? Pela obra que a gente confia na existência de Deus. Nós não precisamos estar vendo Deus, nem palpando Deus para saber que Ele existe. Nós podemos saber que Ele existe através da sua obra. A esperança é para nós qual âncora da alma, segura e firme. Então, se a gente tem fé, a gente tem esperança também. A gente segue o nosso caminho forte e firme, né? A verdadeira adoração a Deus, como o senhor já acabou de falar para a gente, né? É a beneficência e a comunhão. Então, a gente tem que ser pessoas gentis, né? A gente tem que estar em comunhão com todo mundo, tem que estar bem com todo mundo, tem que nos colocar a trabalho, a serviço do próximo, né? Ajudar aquele que está com dificuldade, para que a gente possa também desenvolver aí a empatia, né? Sem isso a gente não desenvolve empatia. A gente precisa desenvolver a empatia se colocando no lugar do outro, auxiliando quando a gente percebe que o irmão está precisando do auxílio. Então, meus irmãos, a nossa aula de hoje termina agora e eu agradeço a presença de todos e que vocês tenham uma ótima semana. Que Deus nos envolva numa luz bonita e nos faça trilhar sempre no caminho do bem. Graças a Deus. Boa noite.